Ora, bem-vindos ao Verniz na Língua, um podcast sobre unhas, mas que também é sobre tudo. Hoje temos connosco uma super convidada, uma convidada muito especial, muito talentosa, também conhecida por cada detalhe que faz nas mãos dos clientes, assim como clientes e influencers, pelo que eu sei. Muito bem-vinda, Ana Santos, Obrigada. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Está tudo bem? Olha, sei que as pessoas lá em casa já te devem conhecer, algumas, outras não, e eu também gostava de conhecer mais. Diz-me, como é que tudo começou? Como é que entraste nas unhas? Bem, eu entrei nas unhas ou seja, não foi logo, eu comecei a fazer em casa, amigos, familiares, e profissionalmente não foi logo a minha profissão. Ok. Depois comecei a ganhar o gosto e aos poucos fui formando, tirando formações, tirando cursos, e entrei profissionalmente só aos meus 25, 26 anos é que entrei profissionalmente e abri o meu espaço. Ou seja, aos 25 abriste o teu espaço, Exato. só ias fazendo, ou seja, profissionalmente mesmo, não fazias o que é que fazias antes? Se quiseres dizer, calma. Eu fui militar e durante o exército eu ia fazendo unhas só em casa, aos meus familiares, a mim, às minhas irmãs, pronto, assim amigos. E depois quando eu comecei a ver que a minha irmã trazia um cliente, a minha irmã trazia outra cliente, tenho 3 irmãs, Ok. portanto aí é que eu comecei a perceber que se calhar até tenho jeito para isto. E é melhor deixar a outra parte. E saíste do exército? Saí do Ok. exército. E nunca fizeste unhas no exército? Agora gostava de saber, tipo, Não, sei, a mim fazia. Lá ninguém. a outras fazia mulheres, ninguém. não. E podias ter... Não podia, mas eu lembro-me que estava na parada e eu fazia as minhas unhas, estava na parada, formada, então eu fechava assim a punho, que era para não ver se não conseguia, se eles não viam que eu tinha unhas de gel, que ele era um E bocado para fazer travado. continência, como é que fazias? Tipo, Fazia continência. Se eles reparassem, sim. pronto. Ok. E havia alguma Há um repercussão? castigo, sim. Às vezes reclamava. E aos 25 disseste, eu não quero mais castigos Não, do exatamente, já exército? estou farta de castigos, então vou... Ok, vou e para outro espaço. começaste? Não comecei logo também, não fui logo para o meu espaço, meu mesma, né? Mas trabalhava numa empresa tipo escritório e ao fim do dia fazia as unhas. Ok. E depois mais tarde abres o teu espaço, Mais tarde vou para um espaço. que é o atual? Não. Ok, pensas agora atualmente em Odivelas? Agora o meu Já é? espaço é em Odivelas, nas Colinas do Cruzeiro, E antigamente era também? e antigamente era na Pontinha. Na Pontinha, ok. E neste momento, já também sei que trabalhas com algumas influencers. Sim. Como é que surgiu assim essa oportunidade? Então, no espaço onde eu estava na Pontinha, era um cabeleireiro, era um espaço que tinha recebia muitas famosas, muitas influencers, muitas figuras públicas, e então aí é que comecei a ter espaço para... Acompanhar? Exatamente, elas vinham sempre para mim quando iam lá. Ok. Lembras qual foi a primeira que se sentou? Sim, a Sara Barradas. Ok. Foi Engraçado. a minha primeira cliente. Foi a tua primeira... Calma, foi a tua primeira Foi a minha cliente? primeira cliente famosa, exatamente. A minha Sara. Ok. Que ainda, até hoje somos amigas. E ainda hoje, acredito Ainda que hoje é seja minha o cliente, exatamente. Ela e o marido. O Zé Raposo também é? Também faz os pés, sim. Ah. Todos os meses ali ia lá fazer os Agora pés. estava a pensar que o Zé Barroso fazia gel. As unhas, Eu exato. Não, eu não faço só as unhas, eu faço tudo dentro da área da estética. Ok. Em que momento é que percebeste que as unhas não eram só estética? Ok? Que também tinhas palco para mais criatividade da tua parte? Desde sempre. A gente, quando começa a fazer unhas, não é? Nós percebemos que queremos ir para aprender mais e estamos sempre à procura de mais e mais criatividade. Eu acho que é Mas, assim. ou seja, inicialmente começas tipo pelo mais básico, presumo? Sim. E Depois depois é que expandes. vamos começando a vivenciar e a ver o que é que podemos fazer mais. Porque na altura, quando começamos a tirar o curso, só tiramos o básico. Depois é que vamos vais ter aprendendo. formações que Exatamente, te vamos tirando permitem- formações, exatamente. Eu fui tirando várias formações ao longo do ano. Ok. E também deves ter tirado formação de psicóloga, que eu sei Também. que é mais ou menos também uma altura propícia a desabafos. É toda a hora. É? Sim, nós não somos só nail designers, nós somos nail designers e ouvimos as clientes, elas desabafam, elas conversam connosco, contam-nos a vida toda, coisas mais pessoais, mais íntimas. Acho que confiam mais em nós do que propriamente na família. Pensava que... ok. Na família eu ia dizer nos maridos. Não. Já tive coisas muito assustadoras. Pois é isso que na eu ia nossa dizer, área. se calhar há ali coisas que, aliás, tu já deves estar por ti a pensar, ou seja, uma cliente regular há de ir duas vezes, uma vez ao mês, não sei. Há clientes que vão 2 vezes no mesmo mês Ok. e há clientes que vão todas as semanas lá. Ou porque marcam mãos hoje, Ou porque gostam de falar contigo pés. também. Eu acho que é isso, também às Ok. vezes. Sim. E às vezes deve dar vontade de dar conselhos quando elas vêm com histórias antigas e voltam. Também Sim, dá. por favor, deixa o João. Mas a gente também consegue ver quem é que é conselhos e quem é que é só que a gente ouça. Há Vão aquelas que a mesmo para gente só... desabafar. Sim, há aquelas que elas não querem que tu dês opinião, elas só querem é falar. Querem só falar. Ok. não vamos estar aqui a meter mais na Sim, vida. não. Ok. E tens muito. Fala-se muito da indecisão, ou seja, sentes que há muitas clientes que são muito indecisas, que estão sempre a mudar de opinião. Sim, mas imagina, o meu espaço é um espaço que nós marcamos de hora a hora, a não ser que a cliente diga que quer um serviço mais elaborado,
não é? E eu marco mais tempo, mas eu atendo das 9 às 19, portanto, de hora a hora, sempre. Sim, ou seja, 9 às 10, das 10 às 11. Se vem uma cliente indecisa, eu digo, olha, tem que ser rápido, avança com isso. ou então pagas a Ou então próxima hora. é a cor que eu quiser. É assim? Tem que ser. É logo Ajudei a ali. minha cliente e está aqui. Não sabia, ok. Tem que andar, não dá E ele para tem estar que decidir à em espera. quanto tempo? Ou seja, ele tem 1 hora. É nos primeiros 10 Eu minutos? dou 5 cores para escolher. Ok. A quinta sou eu que escolho. Não, calma, dás 5 cores para escolher? Dou 5 hipóteses. Ok. Ela só escolhe até a quarta. A quinta, já não dá, temos que andar. Não Sim, dá ok. tempo, senão vai com a cor que eu quiser. E então pagas a próxima hora, ou tu é que queres Não mais dá, dinheiro? não dá. A Não, cliente tens a seguir muita ficava. marcação. Não, e a cliente a seguir ficava sem marcação, não dá. Também é verdade. E tens algum ritual que tenhas que faças, neste caso que faças antes de começar a trabalhar? Não sei, ouvir uma música alegre? Não. De manhã sou sempre muito mal disposta, tenho muito mal a acordar, portanto sou uma pessoa horrível de manhã. Estão ali a tapar a cara, é de certeza que já te ouviram de manhã e não queriam. Portanto, eu de manhã tenho que ir bem mais cedo para tomar o meu café, para ligar as luzes, ligar o AC, ver as agendas, e até aquela primeira nova cliente às 9, das 10, eu não sou muito comunicativa, portanto Ok, então a cliente das 9 e das 10... Sofre um bocadinho, sim. Não digo, mas se calhar das 19 sente que... Das 9 acha que eu falo mais. Ok. Tipo agora. Sim, ok. Agora estava numa boa hora para atender ou não? Tava. Ok, por isso é que não podemos gravar de manhã, foste tu, então. Não Estou a brincar. Tinha que tomar algo antes. Um cafezinho. Talvez. E se pudesse inventar uma nova técnica de unhas, qual é que tu farias? Eu evitava aquela. Estávamos a falar nisso. Eu evitava aquela técnica da cliente vir com aquela. Consoante o humor. Estão a ver? Tipo, se estivessem bué zangadas, eu punha um vermelho. Se estivesse bué feliz, eu punha um rosa. Se estivesse deprimida, eu punha um preto. Era consoante a. Assim era mais fácil, até dava mais. Dava mais rapidez, não é? Ao serviço, ou seja, consoante o mood. O mood, exatamente. Mas também podia ser para alterar ou não? Por exemplo, estás triste, toma lá um rosa. Mas não faz sentido, acorda. Não é? Tipo, para mudar, não sei, estou a sugerir. Não sei. Eu acho que fazia consoante o humor da pessoa, a cor era aquela. Ok. Estás assim, vai ter que ser esta cor. Não dava tempo para escolher. Mas não sentes que ao mesmo tempo, imagina, pintavas de preto, ela estava triste. E era o mood dela, não posso fazer nada. Vai passar a próxima semana triste. Percebes? Tipo, eu não me quero 3 lembrar daquilo. semanas. As próximas 3 semanas. Ok. Qual é o teu próximo grande objetivo neste momento que desejas alcançar? Neste momento eu acho que já não tenho assim um grande objetivo, porque imagina, eu já tenho uma grande equipa, aumentei agora recentemente mais uma colaboradora, temos nesta casa uma casa com muitas meninas a fazer unhas, já estou bem encaixada no mercado, entre aspas, e não sei qual o objetivo que poderia mais encaixar aqui neste momento. Não tens nada previsto para este ano, próximo, para já? Para já não, para já era mesmo aumentar a equipa, no nível em que aumentei agora. Já tenho vagas, já posso dizer às clientes que me marcam. Já tens vagas? Eu acompanho o teu Instagram, estive a ver, e vi que hoje tinhas algumas vagas. Amanhã. Desculpa. Amanhã tenho algumas vagas. É verdade. Só tenho 2 já. Já só tens... Não, quando saís daqui já não tens? E somos muitas, somos 5. Ok. E Das 9 às 19. Das 9 às 19, 10 horas, 5 pessoas a trabalhar. Uma por hora? Incrível. Exatamente. Ok. Por isso acho que está muito bom o objetivo. Está a correr bem. Portanto, é agora estabilizar e a seguir... Exatamente, estabilizar e quem sabe mais tarde pensar em algo mais... Trabalhar até à meia-noite, por exemplo. Não estou a brincar. Quando uma cliente te liga a dizer que ela esteve lá no dia anterior e decidiu que ia partir uma unha. Exato. Como é que tu ficas? Sinceramente. Irrita-me, porque a maioria das vezes a cliente o que diz é eu não parti. Eu acordei de manhã e saiu o canto esquerdo, direito e depois mandam-me 70 fotos de vários ângulos da unha partida, tipo assim, assim, está a ver? Vários ângulos, eu não preciso de ver os ângulos, a unha está partida, A unha querem está partida, arranjar. não dá. Pronto. E depois é porque acordaram, ou porque bateram assim, ela saltou. Então, mas eu arranjo logo uma forma de... Não arranjar a unha. de arranjar. Estou a brincar. No dia a seguir, logo, às vezes pode não ser possível, depende da nossa disponibilidade, mas é difícil. Pois é. Vamos estar a arranjar ali uma hora em que me meto uma unha só. Ou seja, agora por curiosidade, quanto tempo é que leva? Ou seja, levas 1 hora, não é? Apesar da cliente achar que não, Sim. que aquilo é rápido, aquilo não vai demorar uns 10 minutos. Pelo menos, que vais ter que retirar de outra cliente. Exatamente. Ou da minha hora de almoço. Ou de uma cliente que esteja indecisa que já tirou 10 minutos. Exato. Estão a perceber? Essa gestão Não é tudo. fácil, não é Ainda fácil. bem que Portanto, percebe. parem de partir unhas. Não é que elas isto. não percebem. Nós pedimos sinceramente que tratem bem das unhas. Não abram as latas com unha, não assim. Sim, não parem de comer atum. Por exemplo. Basicamente, não é? Ok. Estive a ver as tuas redes sociais, Anocas
porque já não dá. como tu próprio disseste há bocado, tiveste algum crescimento. O que é que mais te surpreendeu assim, ao ganhar notoriedade dentro das redes sociais? Eu acho que as redes sociais é uma coisa assustadora. Pelo lado positivo, né? Tipo, quem não tem redes sociais e tem um negócio, não é ninguém. Sobrevive, não é? Não é ninguém no mundo, entre aspas. Achas que já não há o boca a boca dentro da... Na nossa área está muito sobrecarregada de unhas, eu acho. E eu levei anos para ter a página e para ter as clientes que tenho. Levei mesmo anos. Portanto, eu acho que quem não tem redes sociais não consegue... sobreviver, não é? Depois tem aquele outro lado engraçado das redes sociais, que é as influencers repentinas, que com 500 seguidores pedem-nos parcerias, por exemplo. Pronto, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Tu deves ter imensos pedidos para parcerias. Sim. Pois é, mas com 500 seguidores, pá, não querendo, pronto, pode vir a crescer. Pode vir, não é agora. E também apanhas clientes com seguidores falsos, ou seja... Não sei identificar. Quer dizer, não, eu tenho aquela coisa da análise das clientes quando me pedem parceria, mesmo que tenham tipo 300 mil seguidores, mas o meu foco é se têm muitos, isto nada contra, né? Se têm mais homens que mulheres. Por exemplo, imagino que é uma mulher que tem imensos seguidores e é muito vistosa, mas depois nós vamos ver os seguidores e são quase todos, maioritariamente, homens. Mas não vão vir fazer linhas, seja, não me compensa. Não é benéfica neste caso para ti, a não ser que eles também comecem a fazer unhas. Que não começam. Que não começam, infelizmente, mas poderia ser. Qual foi, e se pudesses definir um momento da tua carreira, o mais emocionante, conseguias? Olha, eu acho que o mais emocionante... Parecia alta definição, peço desculpa. Parecia. O mais emocionante, eu acho que é aquela parte em que a cliente te procura, estou grávida, e nós acompanhamos aquela parte toda da gravidez, do nascimento e etc. Ou vou casar, ou fui pedida em casamento, eu faço a parte do noivado, faço a parte do casamento, faço aquela parte. Eu acho que essa é a parte melhor da nossa área, em que a gente acompanha a vida delas. Acompanhas uma vida, tudo, praticamente. Tu de certeza que deves ter clientes que começaram muito novas, ou seja, sim. Se não for intermissão, há quanto tempo é que estás nesta área? Eu estou há 21 anos, eu tenho 41, comecei com os 20. Ok. 21, tenho 20 anos. Com certeza que se calhar apanhaste pessoas muito novas ainda. Sim. Não sei a partir de que idade é que começas a fazer unhas. Agora já fazem a partir dos 15, sim, mas imagina, já apanhei pessoas que não eram casadas, que já namoravam, que casaram, que tiveram filhos, já tiveram um, já tiveram dois, e eu já acompanhei essa fase toda de vida. Acompanhas já uma apanhei vida. divórcios, já apanhei um novo casamento. É bom, porque elas estão sempre comigo. Sim, isso é bom. É? Ou seja, o relacionamento. Há pessoas que se calhar o relacionamento mais duradouro que têm na vida é contigo. Eu também acho. E é bom. E ainda confiam mais em mim. Até. Exatamente, é ótimo sinal. Eu gostava de saber se tivesse um dia livre, ok, para criar 100 regras, que tipo de unhas farias? Eu acho que a minha página é procurada por aquelas clientes mais básicas. Tipo, eu não sou aquela tipo a página dos desenhos, tipo pequenas sereias e montes de glitter. Ok. Eu sou procurada pela cliente, aquela cliente mais soft. Mais clássica, talvez. Exatamente, a nossa cliente procura sempre um serviço. Aliás, quando vão lá dizem, eu queria algo mais como você tem na página. Dizem muito isto. Quando eu quero fazer nail art é quase a suplicar já. Mas neste caso és tu que não queres? Ou... É a cliente. A cliente não quer. O tipo de cliente que procura o meu espaço. Sim. É mais catado, é mais simples. Então, tipo, o que eu criava? Eu criava um nude que ninguém tivesse. Um nude. Que é uma seca, eu sei, mas eu sou assim. Era um nude. Um nude que ninguém tivesse. Mas que é cor? Uma cor, sim, uma cor que ninguém tivesse. Ok. Eu costumo dizer, às vezes quando vão lá os clientes, tipo, imagina, Ana, tens de criar uma marca, tens de falar que é Inocos para criar nudes da Anocas. Era só nudes para mim. Fica aqui o conselho, atenção. Eu senti que isto aqui é um pedido e vamos ver. Eu vou tentar. Anocas. Olha, Anocas nude. By Inox, ok? Vamos tentar criar. Era giro. Olha, temos agora uma rúbrica para finalizar, ok? Que se chama Responde Enquanto Catalisa. Estás pronta? Acho que sim. Vamos a isso, então. Vamos. Tanta coisa para saber. Segredos da vizinha. Ora, então vamos lá, que é a nossa rúbrica. Ana, que é assim, aqui temos um catalisador, como tu sabes. Não é tão bem, eu descobri há pouco tempo. Mas o que é? Vamos meter aqui uma contagem de 60 segundos e durante essa contagem vou-te fazer várias perguntas. Essas perguntas, resposta rápida e fácil, acho eu. Vamos ver? Ok. Estás pronta? Okay. Só aqui, acho que está ligado, deixa ver. E está a contar. Ora, top coat mate ou brilhante? Brilhante. Qual é a tua cor favorita em unhas? Nude. Preferes fazer gel ou verniz gel? Gel. Qual o formato de unhas que menos gostas de fazer? Amendoado. Qual o nome da pessoa que é a tua cliente há mais tempo? Filipe Alcoia. Onde gostavas de abrir um salão?
Lisboa, Alguma vez roeste as unhas? já. Qual a cor que nunca usarias nas tuas unhas? Vermelho, Quantas horas já passaste seguidas a fazer unhas? 12. Preferes decorar ou manter clean? Manter clean. Se fosse um verniz, que não meterias? Anocas, Preferias perder a top coat ou a base? a top coat. Não, nossa, bloqueei agora. Preferes clientes que falam ou que estejam caladas? Um misto. Desculpem. Música que não pode faltar enquanto trabalhas? Rádio. Preferes a Baby Boomer ou a manicure francesa? Baby Boomer. Oh, mesmo a tempo. E está. E foi assim, gostaste? Esta pressão aqui. Sentiste o pressão no ar? Sim, senti. Mas estiveste bem, ainda respondeste uma, duas, três, ainda respondeste bastante. Acho que sim. Mas pronto, olha, Ana, muito obrigado. Gostei muito. Obrigada. Gostaste? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos, muito obrigado a estar a ver lá em casa. Pronto, continuem a seguir o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigado, Ana. Obrigada a todos. Tanta coisa para saber com verniz na língua.